Teste, teste, teste. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 1º de junho de 2015. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2015. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2015. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2015, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Cabani, Ricardo de Souza Genovez, Josivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirado. Havendo número legal e em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Marcos Rogério Soares de Góes e secretariada pelos vereadores Norberto José Cabani e Wilson Barbirado. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de maio, que discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidades de votos. Acatando o disposto no artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras: projeto de lei número 30, do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, que estabelece a possibilidade do agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, já cadastrado na Unidade de Saúde do município de Macatuba. Projeto de lei número 31, do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, que institui o Dia da Marcha para Jesus. Projeto de lei número 32, do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, acatando o disposto no parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente colocou o pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei número 32 em votação, sendo o mesmo rejeitado. Conforme dispõe o artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura das seguintes proposituras. Indicação número 42, do vereador Carlos Augusto Maganha Vani, solicitando que os proprietários de terrenos que fazem divisa com o Centro de Apoio e Recreação do Trabalhador, Dr. João Carlos Web, sejam intimados a efetuar a limpeza dos mesmos. Indicação número 43, do vereador Carlos Augusto Maganha Vani, solicitando a inclusão do trecho da Rua São Paulo, localizado entre a Rua Eugênio Saboia
e o dispositivo de acesso da rodovia Osni Mateus no rol de vias públicas a serem recapeadas no exercício de 2015. Indicação número 44, do vereador Júlio César Sais, solicitando a abertura dos canteiros centrais da Avenida Coronel Virgílio Rocha, nos pontos onde foram pintadas as faixas para travessias de pedestres. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou os vereadores Ricardo de Souza Genovez, Wilson Barbirato e Marcos Rogério Soares de Góes para ocupar a tribuna a versar sobre assunto de livre escolha. Amparado no disposto no artigo 61 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do parágrafo único do artigo 96 do Regimento Interno, moção de apoio à iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em criar a Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 27, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e das outras providências. Colocadas individualmente em votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, as proposituras acima relacionadas foram aprovadas por unanimidades de voto. Finalmente, o senhor presidente convocou os membros do plenário e a comunidade para participar das audiências públicas que serão na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, no dia 29 de maio, às 16 horas, para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015. No dia 2 de junho, às 13h30, para apreciação do demonstrativo das aplicações em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2015. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado. Acatando disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações 45 e 46. Indicação número 45 de 2015. Indico ao senhor prefeito adotar medidas visando restaurar os bancos e o passeio público da Praça Santo Antônio. Macatuba, 26 de maio de 2015. Vereador Wilson Barbirato. Justificativa. A Praça Santo Antônio, considerado o marco inicial da cidade de Macatuba, por inúmeras décadas foi o principal local de socialização de nossa população, que lá se concentrava para participar de missas, procissões, gincanas e festas religiosas. Os bancos da referida praça, muitos deles doados por membros já falecidos da nossa comunidade, além de ter sido coadjuvantes de romances que frutificaram e uniram famílias tradicionais de Macatuba e região, compõem um mosaico precioso na história do comércio local. Na pavimentação da calçada foi dotado de pedra portuguesa, um tipo de revestimento construído por pedras de formato irregular, geralmente calcárias ou basálticas, que podem ser usadas para formar padrões decorativos pelo contraste entre as pedras de diferentes cores. Infelizmente, o descaso para com esse importante patrimônio histórico macatubense contribuiu para que ele fosse seriamente danificado, sem entrar no mérito da descaracterização física recentemente sofrida. A falta de manutenção adequada da Praça Santo Antônio causou a destruição do revestimento de pedra em vários pontos e atingiu a maioria de seus bancos, cuja dedicatória estão praticamente ilegíveis. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 1º de junho de 2015.
Indicação número 46, 2015, indico ao senhor prefeito adotar medidas visando o controle populacional de cães e gatos, a proteção de animais domésticos, identificação, registro, esterilização e cirurgias e adoção. A realização de campanhas de conscientização pública, ressaltando a importância de tais medidas e centralização e o registro de informações referentes às zoonoses. Macatuba, 26 de maio de 2015, vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Justificativa. Apesar da abundância de leis que garantem, pelo menos teoricamente, a sua proteção, houve um aumento das ocorrências envolvendo maus tratos e abandono de animais em nossa cidade. Devemos ter em mente que ao longo de 6 anos uma cadela pode, em progressão geométrica, originar quase 67 mil descendentes. Este fenômeno da procriação desordenada é consequência da ausência do conhecimento, falta de responsabilidade da população em relação a essa questão da omissão das autoridades e da má distribuição dos recursos públicos necessários ao tratamento específico dos animais, do incentivo da guarda responsável, da punição de maus tratos contra animais e de campanha em massa de esterilização de cães e gatos. Enquanto a população não for orientada, continuará permitindo a procriação descontrolada de animais, que por sua vez permanecerão vivendo nas ruas sem alimentação, higiene e cuidados preventivos, podendo portar doenças transmissíveis ao homem. Muitos podem pensar: por que não nos preocupamos com moradores de rua ou com quem vive abaixo da linha da pobreza? Na realidade, é justamente por nos preocuparmos que desejamos solucionar o grave problema do bem-estar animal, que também é de saúde pública, uma vez que estes animais soltos nas ruas sem o tratamento adequado para evitar as doenças acabam contaminando a população. Convém lembrar que a proteção dos animais e a salubridade pública, longe de serem valores opostos, são interesses que vinculam e que se voltam a um mesmo fim. Dessa forma, é de natureza pública o interesse em implantar tais procedências. Apresentado na sessão ordinária, realizada no dia 1º de junho de 2015. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminho as seguintes proposituras às comissões competentes. Projeto de lei número 30 do vereador Marcos Rogério Soares de Góes estabelece a possibilidade do agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, já cadastrado nas unidades de saúde do município de Macatuba. Projeto de lei número 31 do vereador Marcos Rogério Soares de Góes institui o Dia da Marcha para Jesus. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Marcos Góes. Boa noite, colegas na mesa diretora, colegas de trabalho, aos amigos que estão presentes. O que me traz hoje, nessa noite, é para falar referente a um requerimento que eu fiz logo no dia em que teve o incidente com a rodoviária. E esse requerimento, eu não obtive ainda a resposta do prefeito, e eu reforcei fazendo um outro requerimento hoje, que o colega vai estar lendo depois, referente às decisões que vão serem tomadas naquele local. Sabemos que chegou uma emenda, né, de 300 mil, que nós assinamos esse convênio, alguns colegas estiveram presentes lá no dia, e a gente tem assim uma certa noção que os 300 mil reais que chegaram, talvez não dê para fazer. O companheiro Norberto acho que tem mais conhecimento sobre isso. Não dê para fazer o que eu acredito que o executivo tenha vontade ali naquele local. Esse requerimento que eu fiz, eu sugeri na época, fiz até uma pesquisa de opinião pública na rede social, e ela foi bastante assim, ela foi benquista pela bastante gente.
referente a transformar aquele local ali numa área assim, cultural, uma praça cultural, e também deixando ali um espaço para a rodoviária, que ali o espaço é grande. Eu acredito que se a gente fizer um projeto bem elaborado, tem condições de acatar as duas coisas, né? Eu sugeri na época uma concha acústica lá no fundo, naquele fundo da rodoviária, limpar todo aquele pátio e na sequência até mesmo, eu conversei com alguns proprietários de carrinho de lanche, está colocando em volta daquele local para dar uma opção de lazer ali para as pessoas. A gente sabe que o município de Macatuba, infelizmente, a gente não consegue trazer algumas empresas de porte para estar entrando na nossa cidade de ônibus, então eu acho que não tem a necessidade de uma rodoviária tão grande, uma rodoviária que acaba ocupando um espaço tão grande. Então eu acho que, se for acatado, ou se pelo menos o nosso prefeito ele ver isso daí com bons olhos, né, para estar discutindo junto com nós vereadores, eu quero pedir também o apoio dos senhores aí, né, em questão sobre esse assunto, que eu acho bastante interessante. Obrigado. Amparado no artigo 61 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Requerimento número 9, do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, requer dos bons préstimos do senhor prefeito que se manifeste sobre a elaboração de projeto arquitetônico visando o melhor aproveitamento do espaço onde está localizado o terminal rodoviário, sugerido no requerimento número 87 de 2013. Requerimento número 9, 2015. Senhor Prefeito, em 23 de dezembro de 2013, encaminhei o requerimento número 87 ao chefe do Poder Executivo, sugerindo a elaboração do projeto arquitetônico visando o melhor aproveitamento do espaço onde está localizado o terminal rodoviário pelo prefeito Fernando Valese Filho. Tendo em vista que até o momento não obtive resposta do proposto, requeiro dos bons préstimos de Vossa Excelência que se manifeste sobre a sugestão constante no requerimento número 87 de 2013. Macatuba, 29 de maio de 2015, vereador Marcos Rogério Soares de Góes, ao senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, São Paulo. O requerimento número 87 de 2013, senhor prefeito. No dia seguinte ao incidente ocorrido no terminal rodoviário, o prefeito Fernando Valese Filho, quando a sua estrutura foi seriamente comprometida em razão dos ventos fortes que atingiram a cidade, eu tomei a liberdade de sugerir a Vossa Excelência a elaboração de um projeto arquitetônico prevendo a construção de, primeiro, guarita com lanchonetes sanitários em anexo para atender aos usuários dos ônibus intermunicipais. 2. De área de alimentação dotada da infraestrutura básica, água encanada, sanitários, mesas, bancos e alvenaria, a ser ocupados pelos trailers de lanches. 3. De concha acústica em semicírculo, dotada da infraestrutura necessária para apresentações noturnas, tendo sido informado de que o governo do estado de São Paulo, em breve, irá disponibilizar a verba para a reforma daquele espaço público, requeiro dos bons préstimos de Vossa Excelência a elaboração do projeto arquitetônico por mim sugerido, a ser implantado no terminal rodoviário Fernando Valese Filho. Termos em que requer e aguardo deferimento, foi no dia 23 de dezembro de 2013. Acatando disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Convoco os membros do plenário e a comunidade para participar da audiência pública para apreciação do demonstrativo das aplicações em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2015, que ocorrerá no dia 2 de maio, às 13h30, na Sala Augusto Daré, da Câmara Municipal de Macatuba, localizada à Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama. Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.